Bora lá, fiel. Ronaldo Giovanelli trouxe as últimas novidades do Corinthians aqui no jogo aberto de hoje. Já confirmou a provável escalação que o Corinthians vai dar um amasso no Santos. E na sua opinião, quanto vai ser esse jogo? Deixa o palpite aqui no placar quanto o Timão vai ganhar do Santos hoje lá na Vila Belmiro. O vídeo do jogo aberto tá bem legal, separei os melhores momentos. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Mas é falar de Santos e Corinthians. Alvinegros na parada, todo mundo na segunda parte da tabela, jogo na Vila Belmiro. E agora, Ronaldão? Ai. Clássico das mesmas cores e das mesmas lutas no Brasileirão. Os alvinegros entram em campo na Vila buscando aquele alívio. Separados por apenas 5 pontos, o Santos, com um jogo a menos, e o Corinthians estão na parte de baixo da tabela. Na baixada, desde que Vojvoda chegou, as coisas vinham melhorando, com vitória no clássico contra o São Paulo, mas os 3-0 sofridos pro Ceará abalaram a confiança da torcida. No Timão são só 2 derrotas nos últimos 9 jogos. A equipe conta com o retorno de Rodrigo Garro aos relacionados depois de um mês, só que ainda não sabe se terá Memphis Depay entre os titulares. O holandês voltou ao Brasil e ontem treinou no CT. Acho que os 3 pontos valem igual qualquer outro jogo, né? Mas a gente sabe que, se tratando de Corinthians e Santos, o clássico é importantíssimo para nós, tanto a questão de pontuação no campeonato quanto de questão de energia, né? A questão de animação para a gente na sequência. Memphis ficou fora de 20 dos 59 jogos do Corinthians nesse ano, mas quando retornou da seleção holandesa, foi titular. Seja para a final do Paulista contra o Palmeiras ou para as quartas da Copa do Brasil diante do Atlético Paranaense. O problema é que o camisa 10 lesionou a coxa no primeiro tempo desse jogo. Por isso, a dúvida. Coincidência ou não, há mais de um mês Memphis não é titular no Corinthians, desde esse fatídico jogo contra o Furacão. Domingo agora, depois da goleada sobre a Finlândia, ele postou que estava fazendo tratamento na mesma coxa direita. Do outro lado, o Santos é o segundo pior mandante, com apenas 4 vitórias em 12 jogos em casa. Neymar ainda segue fora, Rincon tem um edema na panturrilha e Tiquinho Soares está suspenso. Um provável peixe tem Brazão no gol, Igor Vinícius, Frias, Luan Pérez e Escobar ou Souza, João Schmidt, Gabriel Bontempo ou Barreal, Zé Rafael e Roleiser. No ataque, Guilherme e Lautaro Dias. Já o Timão tem 8 desfalques, entre eles Romero e Félix Torres voltando da data FIFA, Martínez cortado, Hugo Souza, Matheus Bidu e Dorival suspensos. Por isso, o auxiliar Lucas Silvestre comanda a equipe pelo segundo jogo seguido. A escalação deve ter Felipe Longo, de apenas 20 anos, estreando no gol corintiano, João Pedro Choca, Gustavo Henrique e Andileri, Mateuzinho na ala direita, Ranielli, Maicon, Hugo na ala esquerda e Bidon no meio, Guinegão ou Memphis e Yuri Alberto. Se o Corinthians aposta no camisa 9, que é formado na base santista, e tem o Peixe como maior vítima com 7 gols em 11 jogos, o Santos aposta em Guilherme, que já marcou contra o Corinthians esse ano e no último clássico, diante do São Paulo, fez o gol da vitória. Com este clássico eletrizante entre Santos e Corinthians, vamos abrir o debate nesta quarta-feira. Taldão, e aí, tá preocupado com o jogo de logo mais na Vila Belmiro? Buenas tardes. Buenas tardes, dona Florinda. Eu quero mandar um beijo. Desculpa, gostaria de entrar para tomar uma xícara. O que eu falei, dona Florinda? De um lado, Vojvoda, de outro, Dorival Júnior. Eles se encontram num clássico. Dorival tá suspenso, só lembrando, não é? Mas é ele que monta toda a estratégia, organiza tudo. E a gente vai começar montando aqui, ou pelo menos propondo, os campinhos, o que propõe Dorival e o pica-pauzinho, como diria Ronaldo Giovanelli, Lucas Silvestre, o filho dele, que é o auxiliar. Olha só, há pouco tempo o Dorival estava fora e aí ele acabou dando conta do recado, né? Acabou vencendo. Verdade. Felipe Longo, o que você pode falar sobre esse goleiro que poucos conhecem, Eu Ronaldo? posso falar que a prata da casa é um menino que já vem há muito tempo, tem
tem seleção brasileira também, já tem título mundial, coisa que muita gente não tem ainda. Já tem o mundial esse menino. Já tem também uma família que o pai dele chama Ronaldo Fernandes. Olha. Não sei se foi goleiro, Olha aí. mas o nome já ajuda o filho, porque o nome de Ronaldo, nome forte, tanto no ataque como na defesa. Mas é um menino que está há muito tempo no Corinthians, há mais de 12 anos no Corinthians, nas categorias de base, e está chegando com muito embasamento. Te deixou o próprio Donelli também fora, que também é outro menino da base, que também é campeão mundial. Então o Corinthians tem uma safra maravilhosa de goleiros, Renata. E tudo sendo observado pelo Aguinaldo Moreira também, até no futebol feminino. Então, sendo bem treinado, esse menino está. E eu confio nesse menino. Vai ser o novo Ronaldo da Fiel. Capelanes, 3 zagueiros seria a melhor opção pro Corinthians? Choca, Gustavo Henrique e o Angeleri. Eu acho que sim, e sugiro o seguinte, fecha a casa, porque o Santos vai meter uma pressão no Corinthians hoje, sobretudo com os desfalques, que se não fechar bonitinho aí, é 2, 3, o Santos vai pra cima pra amassar. Nossa, mas vai jogar o Ronaldo. E eu vou te falar o seguinte também, o Diego Ribas. O Ronaldo tá falando aí, eu nunca vi o Longo. O Pelé. Nunca vi o Longo jogar. Nunca viu o Longo? Nunca vi jogar. Lá ele. Nunca vi o Longo. Foi bem, foi bem. Eu já vi jogar, muito bom jogador. Esse goleiro eu nunca vi jogar, então assim... Os caras vão o quê? Meter a pressão. Você viu o Hugo na seleção brasileira. Primeiro jogo na seleção, fralda encheu. Então posso te contar do meu vai primeiro jogar jogo na no Vila pela Corinthians? primeira vez também? Fralda enche. Posso contar meu primeiro jogo no Corinthians pro senhor? Então, Foi contra o São Paulo, defendeu o pênalti largo, né? O senhor estava, não estava, Pênalti. doutor? O senhor estava, não estava, doutor? Pênalti. Defendia até pênalti, meu irmão. Defendeu o Ronaldo. Mas Ele defendeu na sorte. Por isso que ele vai Dario Pereira bateu. Bola pegou no pé e Outro subiu. pênalti mandrake dado pro São Paulo, meu Deus. Só vou sublinhar da final. Esse time do Corinthians, se não fechar a casa bonitinha, vai ser amassado hoje contra o Santos. Eu tô na dúvida. O que é Não, eu isso? tô na dúvida que Santos que o campeonato tá assistindo. O Santos de 2010, que aí timaço lá do Santos, ganhou campeão de tudo, depois de 2011. Você tá vendo o Corinthians jogar também? Quê? Você tá vendo o Mas, cara, que Corinthians Santos você tá falando? desfalques? Que Santos Sem garro, sem garro, O Galo vai estar no sem banco. Depay. O Mendes vai estar no banco. Esse time não cria. Ou fecha a casa ou é amassado. então é simples. voltou, A análise é legal, essa. voltou Neymar, Robinho, André Balada, Zé Love, os caras vão tudo jogar Ganso, os caras voltaram tudo. O Edu Dracena. Zé Rafael é ruim hoje, Garo. Zé Rafael Olha é só, ruim. calma que eu parei nos zagueiros, hein? Aí na ala direita, caso os 3 zagueiros sejam confirmados, Mateuzinho, no meio Raniel e Maicon, bastante sustentação, Breno Bidon também, que tem recebido algumas oportunidades. O Hugo no lado esquerdo, o Huguinho, Ronaldo. Huguinho, bebido. Nunca falei mal desse bebido. Sim, o Mateuzinho tá numa fase boa, não é? Não dá pra criticar muito. Não, o Mateuzinho tá muito bem, tem É. sido o cara das assistências aí, né? Tem as oportunidades quando tem de chegar na linha de fundo, tem ido com qualidade. E assim, o momento do Corinthians é melhor que o momento do Santos. Boa, Cicinho. E o Corinthians em Jogou pra clássico, fora agora. até acho que- Tá até 2 acho- pontos na frente só. Como que Mas tá a muito? questão, 3 o pontos. futebol que vem jogando do Corinthians é mais convincente, até sem Amassou garra o Mirassol, imensa, velho. do que o Santos. Esse time é melhor que o Santos? Eu acho acredito que que o sim. Corinthians é melhor que o Eu Santos, acredito que sim. Não, e tem uma dúvida que eu quero perguntar pro Everton Guimarães, porque o Memphis Depay jogou e bem pela Holanda na data FIFA. Não sabemos se ele está fisicamente recuperado. Você acha que o Memphis começa no banco ou será titular hoje no Clássico, hein, Everton? Olha, Renata, dizer que ele está gozando de uma espetacular forma física, eu estaria mentindo. Eu acho que pode ficar no banco, colocar um time melhor fisicamente, time com mais mobilidade para tentar segurar o Santos. Aí é briga de foice no escuro, né? Porque o time do Santos, eu fico olhando o Santos na tabela, que é o porteiro da zona com 28 pontos ganhos. Dos 28 pontos ganhos, 3 pontos ele tomou do Cruzeiro do Mineirão e 4 pontos do Atlético na Vila e aqui na Arena MRV, né? Os mineiros contribuíram para o Santos ainda conseguir respirar na competição. Mas se olharmos para a escalação possível do Corinthians que está aqui ao lado e a escalação possível do Santos que estava aqui há pouco, o Corinthians é mais time, né, Renato? Claro que aí eu devo considerar que o fato do Hugo Souza não estar no gol é um fator que chama atenção. Você não tem o Garro no meio campo, você não tem o Memphis Depay totalmente à disposição, foi lá, jogou, viagem, por isso que eu acho que não vai para o jogo. Agora, é mais time, né? O Corinthians na tabela tem 4 pontos só a mais, mas vendo o Corinthians jogar tem mais recursos do que o Santos. É que jogar na Vila é sempre muito difícil, etc e tal, uma briga de foice no escuro, um jogo desenhado para um empate ruim. São 2 times que estão muito próximos na tabela, a situação do Santos é pior ainda, o Santos faz um campeonato até abaixo do Corinthians, só que é aquela história, né, Marco Aurélio, um clássico é outra motivação, é uma outra história, além também de você ter necessidade de pontuar, é um jogo que o torcedor não gosta de perder.
Renata, o clássico Corinthians e Santos é tão importante quanto São Paulo e Palmeiras. A gente não fala dessa rivalidade Corinthians e Santos. Lá em Santos é uma rivalidade enorme, eu trabalhei lá, sei quanto a torcida do Santos quer ganhar do Corinthians e vice-versa, né? Então é difícil, a Vila é um lugar, é um alçapão, como foi sempre chamado. Então eu acho que não tem muito nível dos times, é o clássico que vale. E aí, claro, quem tiver na melhor noite, quem tiver jogadores mais qualificados vai vencer. Eu não tenho dúvida que é um jogo para ser muito bem visto, muito bem avaliado e que não tem favorito. Que é isso? Eu discordo. Esse negócio de não ter favorito, doutor, com todo respeito, eu amo o senhor. Sabe, eu levaria o senhor pra casa, um chaveirinho, sabe? Uma pessoa maravilhosa, porque eu queria morar com o doutor, eu queria um cara incrível. Mas falar que não tem favorito num jogo... Tem vários papagaios em casa. Papagaios? Crio mais um se precisar. Tô parecendo um avestruz nesse tamanho. Mas tem favorito sim. E o favoritismo tá pro lado do Santos. Primeiro, louco, não que tem mundo você desfalques. Olha. Se você for analisar o desfalque do Corinthians e o desfalque não tem do Santos... só o Neymar. Não, o Neymar hoje é reforço, tá no banco, né? E não tá jogando porque não tá jogando nada. A verdade é essa aí. Besteira, o Santos na Vila Belmiro, com o apoio do torcedor, com toda aquela pressão, o Santos precisando ganhar, que segunda-feira que vem tem na Vila um jogo contra o Vitória. Então o Santos, pra mim, é muito favorito nesse jogo contra o Corinthians. Muito favorito. Eu achei que você ia falar do favorito. É que assim, Muito favorito. não é possível. Tá meio exagerado isso. Cara, não dá pra você falar que o Santos é muito favorito. É só abrir a tabela aqui. Qual o problema da tabela? Vamos analisar resultados, vamos analisar o desempenho que eles podem entregar. O Santos sofreu pra ganhar lá de São Paulo todo O desfalcado. Corinthians ganhou do Mirassol, que é um time de G4, e o Santos perdeu pro Na Ceará. largura também, não dá pra falar isso. 21 chutes contra 3. Mas que 3-0 não dá pra falar que é na largura, né? Não, que isso, 3-0. Gente, a verdade é que aqui eu também me encontro, então eu entendo bem desse pedaço da tabela. Tá ruim? também. Tá ruim pra todo mundo. O Santos é o guardião do Z4. Mas tá com um Santos jogo a é o menos, ó, do porteiro ali do Corinthians, Z4. ó. Tem 26 jogos, o Corinthians tem 27. É isso aí, O Vojvoda, por mais que não tenha tanto tempo assim no Santos, ele sabe da importância de um clássico contra o Corinthians, Edu. Sabe muito bem. Como o doutor falou, né, o maior rival do Santos é o Corinthians. Entendeu? Não, o Corinthians é rival de todo mundo, só pra você Então o Santista ciência, realmente, quando joga contra o Corinthians, ele quer ganhar de qualquer jeito. O bom, Edu, é que mesmo perdendo e o Vitória ganhando na rodada, não passa pelo número de vitórias. Então eu vejo assim, vai ser um jogo muito difícil, mas também tô com o Capelães. O favorito sim é o Santos, jogando dentro da Vila. Dentro da Vila Belmiro é forte realmente, e os dois momentos, os dois clubes é parecido, não tem tanta diferença assim. Então eu entendo que o Santos é muito favorito para esse jogo. Que isso? Chico, e aí, é isso mesmo? O Santos é favorito pro clássico de hoje? Não, eu não vejo assim. O Santos está numa situação muito difícil de tabela, gente. Joga na Vila, é um palco importante, a gente sabe. O Corinthians tem muitos problemas também, mas ao mesmo tempo está vivendo uma retomada, porque tem jogadores voltando, o Dorival conseguiu encontrar soluções, o Breno Bidon ele transformou como um substituto do Garro e acho que ele tá indo bem ali na meia armação, fixando o Ranieri de primeiro, porque o Dorival chegou e deu uma viajada, né? Ele botou o Michael de primeiro, o Ranieri de meia, depois ele começou, não, peraí, e o Félix Torres de lateral, ele colocou o Chiquinho. Isso, né? Meu Deus! Tanto que 3 zagueiros, como você perguntou pro Capelães, Bom dia, Chico. porque senão joga o Kaká, né? Então tem que ser o Angelini. É verdade. Tchau. Depois de 616 dias, Santos e Corinthians voltam a se enfrentar aqui na Vila Belmiro, estádio que mais vezes recebeu o clássico. O último encontro entre os rivais aqui na Vila foi em fevereiro de 2024, pelo Campeonato Paulista, ano que o Santos disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. Santos e Corinthians já se enfrentaram 3 vezes na atual temporada. 2 jogos pelo Paulistão e 1 no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, mas todos os encontros até aqui aconteceram em Itaquera. Mais uma vez, não veremos o duelo entre os principais craques, Neymar e Memphis Depay. O camisa 10 do Santos ainda se recupera de uma lesão na coxa e só deve retornar aos gramados em novembro. Já Memphis estava com a seleção holandesa nesta data FIFA e deve começar o clássico no banco de reservas. A gente sabe que, se tratando de Corinthians e Santos, o clássico é importantíssimo para nós, tanto a questão de pontuação no campeonato, quanto de questão de energia, né? A questão de animação para a gente na sequência. Do lado santista também serão desfalques o volante Tomás Rincon em tratamento de um edema e o atacante Tiquinho Soares suspenso. Do lado corintiano, o técnico Dorival Júnior será ausência, já que o treinador ainda cumpre um jogo de suspensão por ter sido expulso contra o Internacional na 26ª rodada. O timão será comandado pelo auxiliar técnico Lucas Silvestre.
O Santos segue muito pressionado e conta com o apoio de sua torcida para vencer o rival e se afastar do Z4. O Peixe é o atual 16º colocado com 28 pontos, apenas 3 a mais que o Vitória, primeiro time no Z4. Já o Corinthians é o 12º colocado com 33 pontos. O Peixe apenas 3 pontos a mais que o Vitória, acima do Z4, mas verdade com um jogo a menos, né? Então nos últimos 5 jogos, o Santos 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, para o Ceará, a última. O Corinthians 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, aproveitamento corintiano 46%, do Santos 40%. O Santos fez 5 gols, levou 7, o Corinthians fez 6, levou 4. Ô Elton, o corintiano tá vendo essa fase do Brasileirão agora só como uma manutenção, mas vê a volta do trio com o Garro, com o Memphis, estarão no banco, e o Yuri, pensando na Copa do Brasil no duelo semifinal contra o Cruzeiro. Então parece que é um bom momento para ter o trio de volta, começar a treinar. Então o corintiano tá olhando o horizonte com uma boa perspectiva. Já o Santos é só briga para fugir do Z4, né? Nesse momento, o principal objetivo do Santos é se afastar da zona de rebaixamento, tanto que, né, foi um time que viveu esse período de Z4, conseguiu sair e agora respira um pouco, né, 3 pontos de diferença para o Vitória com um jogo a menos. Então é um time que vencer dá mais, não tranquilidade, mas eu acho que retoma o caminho que acaba sendo o caminho principal do Santos nessa reta final de temporada, que é a manutenção na Série A. Mas, Edu, Santos e Corinthians estão separados por 5 pontos. É lógico que o Santos vencendo, né, se distancia da zona de rebaixamento e não alcança o Corinthians em número de pontos, mas é uma distância que pode diminuir. Né? E o Corinthians fazer esse campeonato de manutenção, eu concordo com você, acho que o Dorival vai fazer essa gestão de grupo até dezembro, quando o Corinthians vai enfrentar um adversário complicado, né, numa disputa de semifinal, que é o Cruzeiro, semifinal de Copa do Brasil, mas é um jogo também para o Corinthians somar pontos, justamente para não só a tranquilidade da tabela, né, em si, mas também a tranquilidade interna, que a gente sabe que não tem, né? Cada semana aparece algo diferente no Corinthians. O Dorival Júnior tem tentado blindar esse elenco, pensando também em chegar vivo em dezembro, né? Chegar vivo nas semifinais da Copa do Brasil. Com o Santos também, que não tem um ambiente muito bom, um time que não conseguiu se encontrar na temporada. Não teremos de novo esse reencontro, né, entre Neymar e Memphis. Bora lá, Fiel, coloquei aqui uma tabela do Campeonato Brasileiro pra gente ver como é que tá a situação do Corinthians, mas antes, se você chegou até aqui, curta o vídeo, aperta o botãozinho hypar o vídeo aí no seu celular, você nos ajuda demais, tá falando aqui pra plataforma que o canal aqui é um conteúdo do Corinthians, e aí vai chegar mais corintianos, bora fazer desse canal uma verdadeira nação corintiana. Então, por favor, deixa o like, se inscreve aí e hypar o vídeo aí no seu celular, beleza? O Corinthians tá aqui em 12º colocado, tá? O Santos em 16º, vale ressaltar que o Santos tem um jogo a menos do que o Corinthians, tá? Porém, esse jogo a menos é contra o líder do campeonato, é contra o Palmeiras, né, que é um jogo bem difícil para os caras. Porém, pessoal, numa catástrofe hoje lá na Vila Belmiro, o Santos cola no Corinthians com 31 pontos, tendo esse jogo a menos, mano. Então, é um jogo chave, é um confronto direto, meio de tabela, crucial pro Corinthians subir na tabela e se consolidar na parte de cima da tabela. O Corinthians ganhando, ele vai a 36 pontos ali na 10ª colocação, junto com o Red Bull Bragantino. Tá bem apertado já, não dá para escapar e fugir mais pontos. Se o Corinthians perde, fica brigando ali e flertando com essa zona do rebaixamento, que não é nada bom. Então precisa ganhar, e a 36 pontos. Cara, ganhar esse jogo é fundamental. O Corinthians vem de um momento melhor que o Santos, amassou o Mirassol no último jogo, né? O Santos vem de uma derrota, então, cara, é o cenário perfeito. Recebo muitos comentários aqui que diz assim, Murilo, o Corinthians adora ressuscitar esses times aí da parte de baixo da tabela, foi assim com o Sport, foi assim com o Juventude, vai ser assim com o Santos. Mano, bate na madeira, porque hoje vai dar Coringão, o bem vai vencer o mal, beleza, pessoal? E na sua opinião, quanto vai ser o jogo, mano? Deixa a sua opinião aí, velho. O Corinthians vai ganhar? Quem vai fazer o gol? Guinegão, Yuri Alberto? Bora trocar uma ideia, prometo dar uma curtida, responder o seu comentário, beleza? É um prazer ter vocês aqui, grande abraço, logo eu volto com mais informações aí do jogo do Corinthians, tudo aqui no canal, pós-jogo, pré-jogo, tudo do Coringão aqui na Nação Corintiana. Forte abraço, até o próximo vídeo, valeu!